Seminário no Ar, curso bíblico sobre consagração e santificação. Aula número 10. O sectarismo é incredulidade. É sobre este assunto que queremos discorrer hoje. O sectarismo, que nós chamamos de a falsa santificação. O que Jesus quer de nós é que sejamos santos, separados do mundo para Ele. Mas há pessoas que estão se separando de doutrinas que eles dizem que estão erradas das outras igrejas, mas não se separam da avareza. Estão separados de uma doutrina que possivelmente, segundo eles, está errada biblicamente e se apegam ao materialismo. São avarentos, gostam de dinheiro, se vendem por propinas, estão defendendo ardorosamente um conjunto de doutrinas que acham que é certo, mas não se separam dos verdadeiros princípios do mundo. Isso se chama hipocrisia, farisaísmo ou sectarismo, separação de pessoas, causando divisão no corpo de Jesus Cristo, que é a única igreja, que é uma só, e não permitamos que a igreja do Senhor seja dividida. E estão com esta atitude trazendo um mal terrível sobre a igreja de Jesus Cristo. Depois eles querem pregar para todo lado e fazer campanhas e pagar missionários e etc, achando que estão fazendo uma grande coisa, promovendo grandes movimentos de evangelização para a glória de Deus, enquanto a sua vida está num péssimo testemunho. Eles estão causando separação entre as várias denominações, estão enaltecendo o aspecto denominacional em detrimento da unidade da igreja, da unidade espiritual. Você não é obrigado a aceitar tudo que as outras denominações evangélicas fazem, mas você é obrigado, se é que você pertence a Deus, se é que você é um servo de Deus, a aceitar o seu irmão. Se você julga o seu irmão, então você se torna juiz, e os juízes não entram no reino dos céus. Jesus não veio para os juízes, ele veio para os pecadores. Vamos começar lendo o Evangelho segundo João, no capítulo 11, versículos 45 a 48. Esta palavra nos fala claramente a respeito deste assunto, do sectarismo, ou do farisaísmo, ou ainda da falsa santificação. Isto são palavras do próprio Jesus Cristo, dizendo que muitos dentre os judeus tinham vindo a Maria para consolá-la pela morte de Lázaro, seu irmão. Mas alguns deles se converteram, creram em Jesus. Outros viram o milagre, mas não aceitaram e foram ter com os fariseus e denunciaram a Jesus. Depois, os principais dos fariseus e sacerdotes formaram um conselho e diziam: que faremos? Porquanto este homem faz muitos milagres. Se o deixamos, todos crerão nele, e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. Então aqui a questão era uma questão de inveja, de ciúme. E eu posso garantir que grande parte desses pregadores do sectarismo, da divisão entre as denominações, esses pregadores da única doutrina verdadeira, eles acham que é assim, eles estão causando um desserviço à causa do mestre, estão causando uma divisão. É por ciúmes que eles querem se afirmar, eles querem ser os melhores em algo. Se não são os maiores, querem ser os melhores, ou querem ser os que têm a doutrina mais certa. Enfim, por ciúmes dos demais, por inveja, quem sabe, estão causando divisão, separação no corpo de Jesus Cristo. E o pior de tudo, estão confundindo a mente daqueles que são sinceros, daqueles que amam a Deus e sabem que Deus tem uma igreja só. Porém, ouvem esses fariseus pregando as doutrinas, alto e bom som, afirmando doutrinas. Então eles ficam confusos, porque eles amam um irmão de outra denominação, mas são ensinados na sua igreja a se separarem daquele irmão, porque na sua igreja se ensina que aquele irmão é um irmão de uma falsa doutrina e, portanto, tem que se separar dele. Mas ele sabe que aquele irmão é verdadeiro irmão porque ele ama. Há comunhão espiritual e isso faz confusão naquela mente.
Aquela mente está então confusa, porque é um crente novo, não tem firmeza, não tem base espiritual. Então vejam que males estão causando esses pregoeiros da única verdade certa, doutrinária, esses fariseus modernos, dos quais nós estamos cheios, causando divisão na igreja de Jesus Cristo, envergonhando o nome do Senhor. Sempre o motivo é um só: ciúme, autoafirmação, imaturidade e desejo de mudar a pregação para esconder os seus próprios atos, já que eles mesmos não têm testemunho, um testemunho exemplar para dar. Então eles têm que se apegar a alguma coisa. Se apegam na idolatria de uma doutrina que eles acham que é a mais certa e ensinam com todo rigor. Esses estão muito sujeitos a descambarem para o fanatismo, para formar seitas e causar sulcos, rachaduras profundas na unidade espiritual do corpo de Jesus Cristo. Mais adiante ainda no próprio Evangelho de João, no capítulo 12, nós encontramos os versículos 15 e 16, quando Jesus diz: não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Os seus discípulos, porém, não entenderam isto no princípio, mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isto estava escrito dele e que isto lhe fizeram. No princípio não creram, só creram quando viram. Eles não creram, pois que Jesus estava humilde, montado em um jumentinho. Eles não conseguiam aceitar aquela imagem de um mestre, de um senhor, daquela maneira. Eles achavam que Jesus era um homem muito bom, um profeta maravilhoso. A consciência de que Jesus Cristo era o Senhor do universo, o único e verdadeiro Filho de Deus, o Todo-Poderoso, esta cristologia só se veio afirmar vários séculos, talvez, depois de Jesus Cristo já ter subido para o Pai. Então, naquela própria época, os discípulos de Jesus não tinham aquela ideia, aquela certeza de que Jesus era tudo aquilo que estava escrito na Bíblia devia ser. Eles não creram. Hoje em dia também há em nosso meio os incrédulos, mas eu quero fazer separação entre os vários tipos de incrédulos. A incredulidade é uma coisa só, porém há vários tipos de incrédulos. Um incrédulo por ignorância, porque nunca viu nada, não tem razão para crer, nunca teve uma experiência espiritual profunda, verdadeira com o Senhor. Então são incrédulos por ignorância. Outros são incrédulos por má intenção. Eles não querem crer, porque se forem crer, então essa fé denunciará a própria vida deles. Então, por uma questão de conveniência, eles não creem. Mas há aqueles que são incrédulos por uma questão de soberba, de autoafirmação, que são os fariseus. Os fariseus não criam em Jesus, porque se eles crescem em Jesus, como nós já comentamos, eles teriam que aceitar a ideia de que Jesus era o Filho de Deus e eles ficariam rebaixados, porque eles não tinham vida nem para se comparar de longe ao testemunho de Jesus e dos seus discípulos. Então hoje nós estamos na mesma situação. Em nosso meio há crentes verdadeiros, sinceros, fiéis, homens que amam a Jesus, que amam seus irmãos, homens que dão verdadeiro testemunho de bondade, de amor. O fruto do Espírito brota espontaneamente de suas vidas. Sim, brota como água borbulhante que sai de uma nascente viva, aquela água fresca. Isto sai de dentro da vida deles. Mas há também em nosso meio aqueles que são religiosos, porém nos quais nós não divisamos amor, nós não divisamos tolerância para com seu irmão, nós não divisamos interesse pela igreja como uma só, nós não divisamos interesse nos outros irmãos. Eles têm interesse somente em afirmar a sua pessoa, em projetar o seu nome, em afirmar a doutrina da sua igreja, da sua denominação, em se afirmarem. Sim, eles estão causando divisão. Não seja você um desses. E nós queremos dizer o seguinte: a lógica nos manda aceitar que aquele que julga o seu irmão é incrédulo. A Bíblia diz claramente: não julgueis, para que não sejais julgados. E o apóstolo Paulo ainda diz mais: quem és tu que julga o teu irmão? Porque Jesus Cristo morreu por ele. E ainda mais: não julgue o teu irmão, ainda que seja fraco.
ainda que ele seja contaminado por carne sacrificada a ídolos, etc., ainda que o seu irmão seja réprobo, ou seja, tenha uma vida reprovável, não seja juiz, porque a você não foi dada esta autoridade de ser juiz. Todo aquele que se coloca na posição de juiz é incrédulo, porque não crê que Jesus o julgará. Eu tenho essa experiência na minha vida muitas vezes. Eu tenho essa marca dentro de mim, de encontrar líderes, muitos líderes evangélicos, que para mim são fariseus. O que eu via neles é uma preocupação de estar julgando os outros das outras denominações, de estar criticando todos os demais. Eles eram os únicos certos, e essa preocupação subia a cabeça deles de uma tal maneira que se tornava uma psicose quase. Era uma coisa terrível. Eu posso dizer que uma pessoa que está constantemente preocupada em julgar aqueles que estão na igreja, medindo roupa, medindo cabelo, examinando a doutrina e examinando a maneira da pessoa orar, se ele está orando alto demais, se está falando aleluia na oração. Aqueles que estão muito preocupados em julgar a vida dos demais são incrédulos, porque não estão crendo que Jesus o julgará. Você crê que Jesus é o Senhor? Você crê que Jesus voltará como juiz? Você crê que todos compareceremos perante o tribunal de Deus? Você crê que Jesus julga todos nós? Então não julgue você. Se Jesus julga, então não julgue você. A Bíblia manda examinar todas as coisas, não as pessoas. Você não tem direito de julgar o seu irmão, por mais pecador que seja, por mais falho que ele seja, por mais errado que ele seja, por mais errada que seja a doutrina em que ele crê. Você não tem direito de julgar a seu irmão. E tem mais, por pior que o seu irmão seja, por mais fraco, ele continua sendo seu irmão. Você, por mais santo que seja, jamais galgará uma posição diferente de um membro do corpo de Jesus Cristo. Jamais você se projetará a uma posição acima da condição de irmão. Você jamais deixará de ser irmão daquele que é o mais fraco, daquele que tem as doutrinas mais erradas, daquele que é mais pecador. Por mais pecador que seja, se ele é aceito por Jesus Cristo, então você tem mais é que aceitá-lo. A sua obrigação como servo de Jesus Cristo é aceitá-lo. E se você se põe a julgá-lo, você não tem parte no reino de Deus. Meu irmão, vamos fazer uma campanha, uma cruzada, envidar esforços e união para erradicar completamente de nosso meio o sentimento farisaico, a hipocrisia ou julgamento de nossos irmãos. O fato de você aceitar o seu irmão não quer dizer que você concorda com tudo que ele faz, nem mesmo que concorda com tudo aquilo que ele crê. O fato de aceitar é uma mera questão de obrigação, porque você foi aceito por Jesus. E se você não aceitar o seu irmão, o Pai também não aceitará você. Escolhe agora, ou você se colocará como juiz do seu irmão, dividindo o corpo de Jesus Cristo entre vocês certos e os outros errados, ou você se coloca debaixo da justiça de Deus e aceita o seu irmão, crendo que Deus o julgará. Escolhe agora, aprenda o caminho da santificação e você será uma pessoa feliz. Amém.